Então, pessoal, hoje nós vamos falar de um poderoso espírito chamado Pterodracon. Esse espírito aparece no Testamento de Salomão. Mas antes, pessoal, se você quer aprender sobre o ocultismo, sobre o esferanismo, diversas vertentes de feitiçaria, entre em contato conosco para a nossa mentoria e nossa ordem. Tenho certeza que você vai aprender muito. Então, vamos falar sobre Pterodracon, a origem desse dragão alado, e sua tradição na demonologia, também chamado de Pterodracon, o dragão alado, é uma figura cuja aparição é registrada principalmente na literatura tardo-helenística, pessoal, associada ao ciclo salomônico de dominação espiritual. Ele é situado no contexto do Testamento de Salomão e aparece como um espírito que manifesta com um corpo parcialmente dracônico, rosto humano e asas nas costas, sugerindo uma morfologia híbrida entre besta, daimon e como uma potência do submundo, tá? Quando ele é evocado pelo selo de Salomão, ele surge com uma postura, ao mesmo tempo altiva, mas submissa, reconhecendo a autoridade mágica do rei, mas ao mesmo tempo reivindicando um papel anterior à proposta da ordenação monoteísta, tá? A presença desse espírito, pessoal, se insere ali no horizonte religioso do período entre o século I a 3 depois de Cristo, tá? Período no qual as tradições judaicas, greco-egípcias, persas, síriacas, elas estavam se mesclando e formando um cenário particularmente fértil para o desenvolvimento da demonologia ritualística, tá, pessoal? O Testamento de Salomão, essa poderosa obra, é fundamental para a gente compreender, o surgimento e características de diversas entidades, tá? É um texto, que reúne várias camadas diferentes, com épocas diferentes, crenças e autores, tá? Então, esse espírito ele reflete exatamente isso, A junção da ideia dos dragões que tinham na Mesopotâmia, a concepção grega de daimon, aquela força intercessora entre a divindade e o humano, tá? No relato salomônico, Pterodracon, ele descreve a si mesmo como um espírito que copula com determinadas mulheres, não de forma indiscriminada, mas seletiva. Ele buscava corpos belos, dando origem ao nascimento metafísico de Eros. O Eros é uma manifestação de força, desejo que se manifesta dentro da consciência. Esse detalhe indica que não se trata só de um espírito sexual ou incubal, tá? É uma potência relacionada a despertar um princípio intenso de atração, a vontade projetiva e catalisação do desejo criativo, Ele é esse espírito é um arquétipo atuante na interseção entre desejo, destruição, erotismo e transformação interior. Um trecho do Apocalipse de Abraão reforça sua conexão com outra figura de grande relevância dentro da tradição luciferiana e adversarial, tá? Que é Azazel, pessoal. Nesse texto, encontra-se um ser escrito como um dragão, com pés e mãos humanas, múltiplas asas e atuando como tentador e destruidor, alimentando a transgressão que leva à consciência e à separação da inocência adâmica, certo? O texto afirma assim: aquele que está entre eles é a impiedade, o próprio Azazel. Nós conseguimos perceber, uma semelhança iconográfica, simbólica e funcional com o Pterodracon, tá? Não é acidental. Ambos representam a chama demoníaca que exalta o desejo, ao mesmo tempo queima o que é fraco, frágil ou incapaz de suportar a intensidade do poder desperto. A associação com o dragão, o fogo interno, é fundamental nesse contexto, tá, pessoal? Na visão semítica e persa, o dragão não é só uma criatura monstruosa, Ele é o portador de uma chama interior, uma força alquímica que tanto ilumina quanto consome. Então, quando o Testamento de Salomão afirma que Pterodracon incendiou as florestas do Líbano, florestas cujo cedro seria utilizado para o templo de Yahvé, isso simboliza algo maior que um ato de destruição material. É a irrupção, da força adversária que desafia a construção de uma ordem monoteísta, hierárquica e teocrática. Então esse espírito ele não é um demônio submisso à moralidade judaico-cristã. Ele é uma força insurgente, tá, pessoal? É um princípio draconiano primordial que existia antes da ordenação religiosa patriarcal. Ao ser derrotado pelo anjo, que o frustra de acordo com o testamento, ele é forçado a cortar o mármore para o templo. Então a gente entende que os demônios ou daimons eles não são destruídos,
mas redirecionados. E isso é muito significativo para a gente num contexto, né, do luciferianismo moderno. Toda força pode ser integrada, transformada e utilizada para fins construtivos ou destrutivos, desde que o adepto seja capaz de dominar-se ou dominar, né, a corrente que ele trabalha. Bom, de toda forma, né, a gente tem, vamos dizer assim, compreensões desse espírito que tem que ultrapassar essa interpretação literal dos textos, né, que falam sobre demônios. A figura do dragão alado é um arquétipo que se estende profundamente pelas culturas do Mediterrâneo Antigo, da Ásia Menor, a Grécia, do Levante, Mesopotâmia, tá? Ele representa tanto o caos primordial quanto a energia vital ascendente, né? A força serpentina que dorme na base da psique humana e pode ser despertada por ritual, vontade ou por paixão intensa, tá, pessoal? O nome, né, Pterodracon ou Pterodracon, revela essa natureza dele, né, esse simbolismo atrelado a ele. Ptero significa alado, né, pertencente ao céu, mensageiro entre planos. Dracon é serpente, dragão, mas também significa, né, aquele que observa, pois no grego arcaico, pessoal, a gente tem uma palavra, né, com uma raiz próxima a essa que significa ver claramente. Então o nome dele não descreve só, né, uma criatura, mas uma consciência que vê e faz, né, surgir uma força ascendente. Ele é a serpente alada dotada da visão penetrante, a visão interior luciferiana, o olho ardente luciferiano. Então a sua associação ao erotismo não é só sexual, né? É o desejo entendido como impulso, tá? Que rompe os limites, certo? Então entendam, né? Esse desejo, essa força é a força da transgressão, a força que não abaixa a cabeça para ninguém. Não é só simplesmente erotismo, simplesmente luxúria, simplesmente atração. Pode ser isso também, mas também é o controle sobre o corpo, o controle sobre o prazer, é também um princípio de autentificação. Então esse espírito ele vai operar, né, na zona onde desejo e destruição se encontram, tá? O desejo, né, que queima, o desejo que dissolve o seu antigo eu para deixar a pronta conexão com o daimon, certo? Esse poderoso dragão, né, é a união filosófica entre o desejo e o controle, certo? Não é uma concepção muito romântica, tá? Não é uma concepção muito romântica, não é a ideia, né, de algo romântico, mas é desejo. E desejo não só num sentido sexual, é desejo de libertação, tá? Então, né, esse espírito pode ajudar muito no trabalho do seu daimon interior, né, o seu daimon pessoal, a conexão com o seu daimon pessoal, né, a manifestação desse espírito pode te ajudar no despertar da sua própria vontade, tá? Aí a ideia, né, também da chama negra. Pessoal, no Apocalipse de Abraão, né, a gente tem a descrição do dragão serpente, né, com asas, né, próximo tanto a Pterodracon quanto a Azazel. E ambos, né, têm a ideia do fogo infernal, né, esse fogo que é chamado por nós luciferianos, né, como a chama negra, que é o nosso fogo interior. Não é uma destruição cega, tá? É uma purificação de identidade, é a remoção das fraquezas psíquicas, é o refinamento da vontade que traz a libertação. Então esse espírito, né, ele ajuda a acender esse fogo, tá? Não para nos consumir, mas para nos forjar. Então vamos entender, né, a sua trajetória, a sua história como metáforas da alquimia negra, né? O processo que a gente tem de queimar o eu histórico para revelar o eu demoníaco, tá? A gente chegar, né, a assumir a nossa forma draconiana, a assumir a nossa forma de controle. Você não vai se transformar numa criatura literal, talvez no astral, tá? Mas você ter acesso a essa corrente energética, tá? Essa corrente draconiana que traz, né, o estado de iniciação draconiano, para você conseguir, né, aumentar sua percepção, para você conseguir, né, aumentar aí a sua mediunidade, para você trazer, né, esse instinto, essa força primal, essa potência vital, esse fogo de vontade, tá? Que pode consumir e pode purificar, a depender da forma que você lida com ele. Daí, né, o principal ponto do luciferianismo, que é o equilíbrio, certo?
A figura, né, que a gente olha no Pterodracon, a ideia de rosto humano, né, e corpo de dragão, a gente dá para entender isso como uma fusão entre razão e instinto, né? E isso para nós é a chave, né, do luciferianismo, a chave que a gente aprende dentro da tradição e da doutrina luciferiana, que é você não negar o desejo, mas você dominar, você transformar isso em potência criativa, tá? A gente entende, né, que com as asas desse espírito e as asas que você manifesta, você pode ir aonde você quiser, certo? Desde, né, o submundo, energias densas, controle através de energias densas, e também simboliza as asas desse espírito a ideia de ascensão, tá? Então vamos entendê-lo como um intermediário. Ele pode tanto ajudá-lo, né, a descida ao submundo quanto a elevação. Ele é um espírito de ascensão também, tá? A gente entende, pessoal, na doutrina luciferiana, que a gente não consegue alcançar a iluminação se a gente negar o corpo, tá? Entender, tudo é espírito, esquecer a parte material. Para nós não funciona assim. Para nós, quando a gente, né, abandona o mundo e busca apenas uma iluminação, a gente não consegue, tá, esse resultado dessa forma. A ideia do luciferianismo, mais uma vez, é equilíbrio. Então, para a gente ascender, a gente também precisa do material e não só do espiritual, né? Isso difere de diversas tradições que nós temos por aí, mas essa é a visão luciferiana moderna, tá, pessoal? Então, né, quando você está em contato com esse espírito, você consegue aí, né, através da descida ao submundo, também se erguer à ascensão, tá? Essa é a magia do equilíbrio, essa é a fusão e a incorporação, né, que você consegue fazer dos espíritos, né, através do seu daimon pessoal. É você trazer essa energia como uma forma de você estar aí crescendo espiritualmente, certo? Bom, a presença, né, de Pterodracon na prática luciferiana não é só a nossa leitura simbólica ou entendimento histórico, tá? Na tradição contemporânea, a gente entende ele como um espírito vivo, acessível, cuja energia pode ser evocada, assumida e canalizada para o desenvolvimento interior da gente, quanto também para exercer influência externa, certo? Contudo, o poder dele é ambivalente. O mesmo fogo que ilumina é o fogo que consome. E é justamente nessa natureza, né, que a gente consegue definir a eficácia dele, tá? Ele opera mais ou menos em 3 pontos fundamentais, né? Desejo e vontade, que é o impulso, né, direcionar a ação, a criação, ajuda em transformação psíquica, né, você destruir condicionamentos, destruir coisas que estavam te atrasando, e influência e fascínio. Ele pode, né, provocar o movimento, a atração, o poder entre pessoas, influenciar eventos. E é por isso, né, que no trabalho com ele a gente desenvolve tanto o corpo quanto o espírito, tá? A chama que ele acende não é só emocional, né, é também espiritual, tá? É esse poder do fogo, né, que aumenta a percepção e auxilia o magista. Então nós podemos entender primeiro, né, um campo de atuação dele como uma atração, tá? Nós entendemos que os dragões, né, grandes guardiões de tesouros, né, não só materiais, mas interiores, como é a questão da chama. Então Pterodracon, ele pode nos ajudar a despertar, né, a consciência do que a gente quer, tá? E principalmente nesse ponto, né, a questão do desejo, certo? Ele pode nos ajudar, né, através de, vamos dizer assim, sabedoria, né, a clareza do que a gente quer fazer, de como a gente vai fazer, de como a gente vai conquistar, como a gente vai transformar. Ele pode auxiliar na coragem, tá? Para que a gente consiga, né, ter ímpeto para buscar as coisas. Ele pode dar magnetismo pessoal, sexual, o que ajuda, né, ajuda tanto, né, a encontrar um parceiro, a encontrar uma parceira, quanto, né, também o magnetismo profissional, de você conseguir falar e ser ouvido, tá? Ele também pode ajudar você, né, nas questões psicológicas, certo? Ajudar você, né, através, vamos dizer assim, da atuação dele, despertando a chama negra, né, aproximar você de tudo que você tem de positivo dentro de você, tá? E remover aquilo que não é tão positivo, né? Reconhecer seus padrões, vamos dizer assim, de submissão emocional, né? Pessoas que são muito presas emocionalmente, desfazer culpas que você possa ter que não estão te ajudando, né? Romper narrativas de fragilidade, de vitimismo, destruir medos que impedem que você se movimente, tá? A atuação dele, isso aí a gente, né, pode destacar até essa questão de coragem,
né, dar aquele ímpeto, a coragem para você romper isso aí. Também é um dos aspectos da libertação, né? Passo tão importante dentro da jornada luciferiana. Então vamos entender assim, que a gente, né, quando desperta o fogo desse poderoso espírito, a gente tem, né, tanto vitalidade, não só no sentido físico, a gente tem coragem para enfrentar as situações, a gente vai desfazer vínculos tóxicos, tá? A gente vai ter aquela sensação de que a gente acordou, certo? A gente vai conseguir despertar, tá? É a ideia do renascimento pelo fogo do dragão. Ele também pode ajudar a gente, né, em influência, fascínio, magnetismo, estratégia, tá? Ele é um espírito extremamente estrategista, é algo que frequentemente é esquecido, tá? Assim como os dragões observam e calculam antes de agir, antes de atacar, ele pode ensinar a leitura do desejo dos outros, a manipulação sutil, né, da presença, da linguagem, o ritmo de mostrar e ocultar intenções, conseguir resultados, às vezes sem nem precisar de muita força, mas de fascínio, tá? Fascínio não só, né, a questão de sedução e magnetismo, mas fascínio é a questão de autoridade que ele pode trazer, certo? É a ideia, né, de você conseguir influenciar as pessoas e também influencia a si mesmo, tá? Você ficar mais seguro, mais centrado e calmo, né? Mas não calmo de você ignorar os problemas, mas calmo de saber como agir, de saber, né, como você pode lidar e solver os seus problemas. Trabalhar com esse espírito é muito bom, tá, pessoal? Ele é um espírito muito poderoso, ele é muito versátil, como vocês viram, né? Eu espero que todos vocês tenham a oportunidade, se devidamente preparados, tá? Porque o trabalho com ele não é tão simples, você tem que ter força de vontade, não pode ir com medo, tem que ir confiante e seguro de que pode fazer, né, a ritualística com ele, e assim você pode ter êxito. E nessa conexão que você pode fazer com ele, você pode crescer bastante, tá? É uma conexão muito, muito boa. É uma conexão de crescimento, renovação, o renascimento pelo fogo. Se você gostou desse vídeo e quer contribuir, quer ajudar, então curta, comente e se inscreva no canal. Assim você me ajuda e ajuda o luciferianismo a se propagar aqui no Brasil.